Vamos lá. Vou orar aqui rapidinho. Quem puder, fecha os olhos aí. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite na tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor conduza esse momento, esse devocional, essa meditação na tua palavra, que nós possamos ser saciados, meu Deus, do verdadeiro alimento que vem do Senhor. Nós consagramos a ti esse tempo. Que seja uma bênção. E o Senhor tem liberdade para atuar e para falar conosco aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amen. Vamos lá, galera. Tô vendo aí, a Angelina também chegou. Gente, eu vou iniciar aqui. Vocês já sabem, né, que eu tenho uma pequena dificuldade para falar e ficar lendo os comentários, que eu acabo me perdendo. De vez em quando eu consigo até dar uma olhadinha, mas se alguém falar alguma coisa e eu ignorar, por favor, não se sintam aí de alguma forma ofendidos. Tá? Depois a gente para, dá uma olhadinha se ficar alguma coisa para trás. Beleza? Tô vendo aí Julinho chegando também. Beleza, meu irmão? Que bom que você tá por aí. Fiquem todos à vontade. Quiser comentar, quiser perguntar, manda aí nos comentários. Se eu não olhar, qualquer coisa, minha esposa me avisa depois, tá bom? Galera, como vocês, ou a maioria de vocês sabem, nós estamos aqui meditando nos atributos de Deus ao longo das últimas semanas, né? Nós temos falado dos atributos incomunicáveis, que são aquelas qualidades de Deus que Ele informou acerca dele mesmo por meio da sua palavra e que não foram compartilhados conosco, né, que não foram compartilhados com a criatura, são exclusivos dele. E aí, hoje a gente daria continuidade e a gente passaria para os atributos comunicáveis. Mas eu sei que muitos aí, e eu certamente me incluo nessa, ficaram um pouquinho desapontados, né, com o resultado desse final de semana, com o que a volta da esquerda provavelmente vai significar para o Brasil e para a Igreja de Cristo. E, por conta disso, eu gostaria de trazer uma palavra de esperança para vocês, né, uma palavra que é muito necessária nesse tempo, para que você não desanime, mesmo diante das situações que vierem pela frente. E mais do que isso, uma palavra de despertamento, tá? E essa é a grande chave daqui para frente. É uma palavra de despertamento para a Igreja de Cristo, tá? Para que nós estejamos fortalecidos em Deus para aquilo que vier, né? Pode ser que a gente precise estar aí, que a gente passe por algumas lutas e provações e por conta disso a gente vai ter que estar muito fortalecido, tá bom? Bom, olha só o que diz Daniel 2, 21 e 22. É Deus quem muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Bom, nas semanas anteriores nós vimos com vários textos bíblicos que absolutamente nada acontece fora da permissão ou da determinação de Deus. Tudo, absolutamente tudo que ocorre está no seu controle. Tanto que a palavra fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus assim não permitir, né? Então, por mais que algum resultado não agrade, nós sabemos que a vontade soberana do Senhor, ela sempre, sempre, sempre é cumprida, tá? Então, a gente pode aqui fazer algumas ilações, né? Pode ser que o que tenha acontecido aí seja Deus trazendo um tempo de correção que é necessário sobre a nossa nação. Nós vemos aí ao longo da história do povo de Israel, Deus trazendo correção, Deus trazendo juízo, sempre que Israel se afastou dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que o povo brasileiro e a Igreja de Cristo se afastou e muito, né, dos caminhos de Deus. Nós sabemos que a Igreja tem permitido que o mundo entre nela, não tem se posicionado corretamente, então pode ser que tenha sido um tempo aí de correção. Pode ser também que Deus decida trazer um livramento. Nós não sabemos, pode ser que as coisas vão mudar daqui para frente ainda, e Deus quer mostrar que é Ele quem dá a palavra final, que não é o homem, que não é uma instituição, não é o STF, não é o TSE, não é o candidato A, não é o candidato B, não é ninguém além dele. Pode ser que isso aconteça, nós não sabemos. E pode ser também que Deus tenha permitido, na sua soberania, né, deixar que a vontade dos homens prevalecesse.
porque ele nos dá o livre-arbítrio, né? E Deus, e nós temos que arcar com as consequências das escolhas que nós fazemos, que é uma consequência do livre-arbítrio, né? Enfim, não sabemos qual que é a razão, mas sabemos que isso aconteceu e sabemos que tudo está dentro da soberania de Deus, tá? Deus é quem manda. Deus governa soberanamente, tá? Nada saiu do controle de Deus, nada saiu das mãos de Deus. E o que nós devemos fazer, então, diante dessa situação? Continuar orando, né? Continuar orando para que a igreja prevaleça, continuar orando para que o mover de Deus siga agindo em cada um de nós, para que nós não sejamos paralisados, para que nós estejamos alinhados à vontade de Deus, para que nós saibamos entender qual que é a vontade de Deus na nossa vida. Então, diante de uma situação como essa, diante do inesperado, nós temos que continuar orando e confiando em Deus, né, para que nós possamos ser agentes de transformação em um mundo que está cada vez mais caído, cada vez mais corrompido, né? E é interessante, porque eu estava conversando com o meu apóstolo, o apóstolo José, isso foi, acho que foi domingo à noite, não, foi ontem, foi anteontem, segunda-feira. Eu estava falando que eu estava triste, né? Eu estava desanimado, porque para mim a principal coluna contra o avanço do progressismo, do socialismo na América como um todo, que era o Brasil, ele estava caindo, né? E foi interessante porque hoje de manhã eu estava orando e o Espírito Santo trouxe ao meu coração que isso não é verdade, né? A principal coluna, a última barreira contra qualquer avanço do progressismo, de qualquer política que fira o coração de Deus, não é uma nação terrena. É uma nação espiritual, é a noiva de Cristo, é a igreja de Cristo. É a igreja. Nunca vai ser um país, nunca. Nós somos, né, essa última coluna, como igreja, né? E a igreja, ela sempre prevalecerá contra as portas do inferno, né? A palavra fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a noiva. Mas para isso nós precisamos ser uma noiva madura. Nós precisamos ser uma igreja que não se dobra para o mundo, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu estava ouvindo um podcast e lá estava contando o testemunho de um pastor chinês. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era um pastor muito influente, que era responsável pela conversão de milhões de pessoas, milhões lá na China. E esse pastor ele veio para o Brasil e quando ele chegou aqui, ele ficou impressionado com a liberdade que nós cristãos temos, né, para professar a Cristo, né, para declarar nossa fé. E ele estava tão animado com aquilo, né? E foi interessante, porque bastou um pouquinho de tempo aqui para que ele mudasse completamente de opinião. E ele falasse, falasse, né, que é justamente essa liberdade que a igreja tem, que a igreja brasileira tem, que faz com que nós fôssemos uma igreja tão fria espiritualmente. Tá? Nós temos tanta facilidade de acesso à palavra de Deus, né? Qualquer lugar que você for, você consegue uma Bíblia. Você vai para um hotel, você abre a primeira gaveta, tem um Novo Testamento ali, né? Você pode comprar pela internet, chega na sua casa no dia seguinte. Enfim, aqui é tão fácil a gente ter acesso à palavra de Deus, ter acesso às Escrituras. Não tem nenhum custo pessoal para você realmente buscar Deus, que as pessoas simplesmente não valorizam, né? Ou então não entendem a importância de você obedecer de fato o que está nas Escrituras, né? Lá na China, na Rússia, na Coreia do Norte, as pessoas estão morrendo pelo Evangelho. Quando elas decidem afirmar a sua fé em Deus, elas estão literalmente colocando em risco as suas vidas, né? Sua integridade física, a integridade física dos seus familiares, né? E isso faz com que a igreja desses lugares acabe sendo uma igreja muito madura. Porque ou vai ou racha, é basicamente isso, não tem outra escolha. Não tem um meio termo, né? Eles basicamente estão vivendo aquilo que Paulo fala lá, acho que é em Romanos, que ele diz assim, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas ao matadouro. É basicamente isso que ocorre lá nesses países, né?
Enquanto isso, aqui no Brasil, nós vemos cristãos que estão divididos entre Deus e o mundo. São pessoas rasas, são pessoas que não têm uma verdadeira aliança, um verdadeiro compromisso com Cristo Jesus, né? São pessoas que estão na igreja e essa crítica que eu faço, ela é para a igreja como um todo e para mim também, porque por muitos anos eu vivi isso. Eu vivi. Antes de eu entender a necessidade de voltar para Cristo por completo, de entregar minha vida por inteiro. E aquilo que eu fazia é que muitos fazem, que vão domingo para a igreja e chega na semana e esquece de Deus, e chega na sexta-feira e vai para balada, vai para festas, bebe, pessoas que têm sexo casual, que não vivem o verdadeiro evangelho. Pessoas que se dizem, que se julgam cristãs, né? Que não se incomodam de participar de uma festa que é consagrada a demônio. Nós tivemos agora o Dia das Bruxas, então pessoas que estão aí participando dessas festas, pessoas que estão participando de festas que alimentam todo tipo de promiscuidade, com beberrices, com lascívia, como o carnaval. Cristão pulando carnaval, né? Ah, mas isso não é nada demais não, Walter, você está sendo radical. Eu estou sendo radical? Não. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Mas a palavra mesmo fala, né, que ia chegar um tempo em que você seguir o que ela afirma te levaria a ser perseguido, né? E, consequentemente, as pessoas te perseguem porque dizem que você é um radical, justamente porque você está obedecendo a palavra, né? E olha o que a própria palavra diz. Lá em 1 Coríntios, só um segundinho, 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Isso não sou eu falando, é a Bíblia falando, tá? Então, a igreja brasileira precisa urgentemente amadurecer para que ela possa ser essa coluna que vai resistir às portas do inferno, independente do que aconteça daqui para frente. Nós não sabemos como que a nossa nação vai se portar nos próximos anos. Não sabemos, 4 anos, 8 anos, 12, enfim, não interessa. Mas o que interessa para a gente agora, o que nós podemos fazer é amadurecer como igreja, como noiva de Cristo. Entendemos a responsabilidade, nós temos de acordar, né? De mudar de comportamento. Nós não podemos ser de Cristo, mas parecermos com o mundo. Se isso está acontecendo, algo não está certo. E é interessante, porque uma coisa que eu vejo, e eu não sei se só eu que vejo, talvez vocês vejam também, vocês botam aí, se vocês veem isso também. Eu vou para a igreja, aí o pastor faz o sermão dele, e no final ele vira e fala assim: gente, alguém aí quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, basta você levantar sua mão, falar que aceita, e às vezes ele chama para frente, né? E pronto. Só isso, aí você já está salvo. Porque a palavra fala que se com a sua boca você confessar e com o coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Aí a pessoa escuta o sermão, ouve essa palavra, fica animada. Quem não quer ser salvo? Se é tão fácil assim, né? Basta levantar a mão, eu quero, qualquer um quer ser salvo. Aí a pessoa levanta a mão, vai lá para frente, fala isso, eu quero ser salvo, beleza, pronto, você está salvo, vai em paz, meu irmão, você está salvo, agora você vai para o céu. E a pessoa vai embora. E pronto, e ela volta para a mesma vida que ela vivia. Ela não muda, porque em nenhum momento foi passado para ela que não basta isso. Porque você tem que confrontar o pecado, você tem que se arrepender, você tem que ser transformado. Mas alguém já viu isso acontecer? Ou só eu que vejo isso? Vamos entender no contexto original em que essa passagem foi citada, tá? Essa passagem lá de Romanos, que fala que com a boca você confessa, com o coração você crê para ser salvo, né? Lembra? O Império Romano dominava o mundo todo naquele momento, né? E aí nós tínhamos as pessoas que estavam sob o jugo de Roma. Naquela época, quem era a grande autoridade? O imperador, né? O imperador era o Quírios.
Esse termo Kyrios significa senhor, e na época senhor era o termo utilizado por um escravo para se referir ao seu dono. Então era assim, Nero é Kyrios, Nero é o senhor, Nero é o meu dono. Era isso que as pessoas falavam, Nero, ou seja lá qual é o nome do imperador daquela época, né? Então, o que acontecia? Você via a pessoa passar do lado da outra e ela se cumprimentava assim, Nero é Kyrios, Nero é o senhor, Nero é o meu dono. Aí o que o cristão fazia? Não. Yeshua é Kyrios. Não é Nero que é meu dono. Não é Nero que é meu Senhor. Yeshua é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Só Ele é rei. Só Ele governa a minha vida. E ele fazia isso sabendo que ele estava arriscando perder a vida. Porque era isso que significava você se insurgir contra Nero, contra o imperador naquela época. Então vocês conseguem entender a diferença que o contexto faz nessa passagem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coloca aí no comentário se vocês estão entendendo, gente. Porque isso é sério. Porque hoje as pessoas acham que é só você levantar a mão e falar eu aceito Jesus e você pode voltar para a vida que você vivia, cometendo os mesmos pecados sem você mudar de comportamento. Resultado, igreja fraca. Igreja fraca. Né? É por isso que quando a gente vai estudar os grandes homens, né, como o John Wesley, como o Spurgeon, homens como o George Whitefield, esses homens, eles pregavam uma necessidade de mudança de comportamento. Você não via esses homens pregarem sem falar em arrependimento. Eles batiam muito firme nisso. Arrependimento, transformação. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus mesmo fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem que entrará no reino de Deus? Como é que continua o versículo? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não é só me chamar de Senhor que leva você para entrar no reino dos céus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Tiago, Tiago mesmo fala, sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando a si mesmos. Ou seja, se você apenas ouve a palavra, mas não pratica, você só está se enganando. Tem muita gente que nem se enganando tá, né? Porque sabe que está fazendo errado. Mas insiste, né? Walter, então você está falando que a salvação ela é por obras, é por coisa assim? Não estou falando. A salvação ela não é por obras, tá? Para ficar bem claro aqui. Em Efésios, Paulo afirma, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie de si mesmo. Ou seja, para que ninguém ache que tem mérito próprio na salvação. Tipo, eu fui salvo porque eu sou muito bom, eu fiz muitas coisas, eu dei generosamente, eu fui legal com as pessoas, mesmo com quem não pensa igual a mim. Não. A palavra fala que não é por obras, é pela fé. Mas olha que interessante. Lá, o próprio Tiago, né, que a gente citou agora há pouco, ele vira e fala que a fé sem obras é morta. Uai, tem uma contradição aí? Não tem contradição. Uma passagem complementa a outra, né? Então, quando ele fala, não é pelas obras que é pela fé, não pelas obras. O outro fala que a fé sem obras é morta, significa que as obras, elas não são a causa da fé, elas são a consequência da fé. Então, uma vez que você tem a fé, a consequência dessa fé é a manifestação das obras. Essas obras, elas são a prova de que aquela sua fé é uma fé genuína, é uma fé transformadora, é uma fé salvadora. Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui nessas duas passagens. Isso quer dizer que uma pessoa que ela é transformada, ela necessariamente produz frutos condizentes com sua nova natureza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a árvore ela produz o fruto condizente com a sua natureza. Você não vai... Está cheio de mangueira aqui embaixo, na frente do prédio. Se eu quiser comer uma manga, eu posso descer e pegar. Se eu quiser comer uma melancia, vai adiantar eu descer e procurar na mangueira? Não vai. Não vai adiantar, porque ele só vai produzir manga, porque a natureza daquele pé é da manga. Então, uma vez que você é transformado por Cristo, essa sua fé, ela gera os frutos respectivos, tá? Então,
quando nós estávamos no mundo, nós produzíamos os frutos correspondentes a uma natureza caída. E nós vemos isso em algumas passagens. Olha essas passagens aqui, olha. Vamos lá, deixa eu só localizar. Efésios 2, 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí, quais são esses frutos que os filhos da ira produziam? Gálatas 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, presta atenção nessa lista, quem está falando não sou eu, é Deus que está falando por meio da sua palavra. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Então esses eram os frutos da natureza caída. Aí você aceita Jesus, se transforma em nova criatura, e a operação regeneradora do Espírito Santo vem, você vira nova criatura, e agora você produz frutos condizentes a essa nova criatura, os frutos do Espírito, que são a continuação dessa passagem de Gálatas, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se você é de Cristo, assim como Cristo foi crucificado e morreu para o mundo, você foi crucificado, você morreu para a carne, para aquela velha paixão e concupiscência. E agora você anda segundo o Espírito que te foi dado, essa nova natureza. Beleza? Então, se alguém se julga cristão, mas não produz frutos, esses frutos que a gente acabou de ler aqui de Gálatas, fique atento, tá? Porque é o fruto que é evidência de que aquela sua fé é a fé genuína que te leva à salvação. Beleza? Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos que fomos enxertados na videira. Ou seja, a videira estava aqui e aí o ramo foi e ele foi colocado na videira, que é Cristo Jesus. Jesus é a videira, tá? O que você acha? Somos nós que sustentamos a videira? É o ramo que sustenta a videira? Não, é a videira que sustenta o ramo, né? É Jesus que nos sustenta. Jesus nos dá dos seus nutrientes e com isso traz vida para nós, que somos ramos que fomos enxertados em Jesus Cristo. Tá? E sabe o que acontece se o ramo que foi enxertado na videira para de receber o nutriente? Ele seca. Ele seca. E aí, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer movimento mais forte, às vezes até um movimento fraco, faz com que esse galho seco caia. Porque a menos que aquele galho esteja recebendo a vida da árvore, ele seca. E ele fica suscetível à morte. Né? E de vez em quando, e nós possivelmente estamos chegando num momento como esse, de vez em quando o Senhor permite, na sua soberania, que a adversidade venha. E aí, meu amigo, quando essa adversidade vem, essa árvore, ela é chacoalhada, ela é agitada, ela é confrontada, ela é balançada, ela enfrenta turbulência. E somente aqueles galhos que estão firmes, recebendo do nutriente de Cristo, recebendo do alimento direto de Jesus, é que permanece firme na árvore. Quem não está firme cai. É isso que acontece em momentos de tribulação. Vocês estão entendendo por que eu estou falando isso agora? Está claro para vocês? Eu espero que vocês estejam entendendo, gente. E é por isso que nós temos de estar fundamentados em Cristo Jesus. Tá? Lembra da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia? Quem lembra? O que a palavra fala? Que tinha uma casa que foi edificada na areia e tinha uma casa edificada na rocha. Aí ela por acaso fala, se vier a tempestade,
se vier a chuva, se vierem as águas, é isso que ela fala? Não, né? Quando vier a tempestade? Quando vier a chuva? Quando as águas vierem? Ou seja, as adversidades virão, elas sempre virão, tá? E foi em momentos de adversidade que a igreja mais cresceu. Olha a igreja primitiva. Meu Deus, os caras passavam um pipoco grande demais. Eles eram perseguidos e mortos. Mas foi em momentos como esse que a igreja mais cresceu. Porque ela era obrigada a se posicionar em obediência e em dependência total a Cristo. E isso fazia com que a igreja crescesse, com que o reino de Deus fosse multiplicado mais rapidamente, fosse expandido mais rapidamente ao redor da terra. Tá? E tem uma chance muito, mas muito grande da gente enfrentar essas adversidades. Muito grande. Né? E eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a manter a sua esperança firme. Em quem? É no candidato? É na economia? É na política? É na ciência? Não, meu amado. Em Cristo. Mantenha a sua esperança firme em Cristo Jesus. Porque só quem não te decepciona é Cristo Jesus. Só Ele. É só nele que nós podemos confiar. E é somente se nós nos mantivermos firmes com a confiança em Cristo Jesus que a gente vai resistir. A Manu está botando aqui. Oi, Manu, que bom que você está aqui. Eu creio que viveremos um grande avivamento nesses 4 anos que virão. Eu creio também. Amém. Eu creio. Eu acho que você chegou... não pegou o comecinho. A gente estava falando justamente dessa questão. Que em tempos de... Às vezes Deus manda dificuldade justamente para permitir que a igreja cresça, prevaleça. E que seja dessa forma, em nome de Jesus. Gente, busque Deus. Busque intimidade. Busque revelação. Tá? Eu tenho lido aí de vez em quando uma frase que me dá quase uma repulsa. O amor venceu. Quem leu isso aí? Agora o amor venceu. Meu amado, há 2000 anos atrás, a humanidade testemunhou a maior história de amor já vista, já contada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus sangrou naquela cruz, sangrou por mim, sangrou por você que está aí me vendo, foi ali que o amor venceu. Foi lá, há 2000 anos atrás, que o amor venceu. Foi lá que o amor venceu. Foi quando Jesus morreu naquele madeiro, sangrou naquele madeiro e ressuscitou. Que o amor venceu, que as trevas foram destruídas, porque Jesus prevaleceu sobre as trevas. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Amém? Ele já venceu. Nós passamos por provações, por lutas, por adversidades, né? E pode ser que venha um momento em que a nossa fé seja confrontada e seja provada. Mas nós temos de nos posicionar, que permanecer firmes e confiantes em Deus, porque do contrário, a gente não vai resistir. Custe o que custar. Jesus é Kyrios. Jesus é o Senhor. Lembra que nós falamos de Kyrios? Você está pronto para afirmar que Jesus é o Senhor? Custe o que custar? Você está pronto? Lembra da passagem de Abacuque? Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no meu Deus. Eu me alegrarei no meu Deus. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que você perca tudo. A gente estava na igreja ontem e a Bárbara, minha irmã, estava contando um depoimento, um testemunho que aconteceu com o meu cunhado agora. Tem 2 dias. Ele estava num lugar, ele achou que o carro dele tinha sido roubado,
Claro, nossa reação quando isso acontece é entrar em desespero, né, em pânico. Ligou para a Bárbara. Bárbara começou a orar. E nesse momento veio para ela assim, não, vou orar, vou me colocar em joelho aqui e não vou deixar o desespero vir. E ela estava contando que nesse momento ela pensou, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, mas se for para isso acontecer, é tudo seu. O Senhor dá, o Senhor tira. Nós temos de ter essa maturidade. É tudo seu. O Senhor dá, o Senhor tira. Custe o que custar. Graças a Deus, o Senhor não tomou, não. O carro ficou lá. Foi encontrado. Mas vocês estão entendendo, gente? Vão nos chamar de intolerantes. Vão nos chamar de religiosos, de fascistas. Vão falar que nós não manifestamos o amor, porque a manifestação do amor para o mundo é sinônimo de tolerância, de conformidade com o mundo. E a palavra diz, não vos conformeis com o mundo. O que é você se conformar? É você tomar a forma. Eu tenho um copo aqui. E eu boto a água dentro desse copo. E ele toma a forma da água. Você não pode, você quer o mundo, você não pode tomar a forma do mundo. Você não pode se parecer com o mundo. Não pode. Independente do que chamarem. Não abra mão dos valores. Não negocie Cristo Jesus na sua vida. Não negocie. Seja um crente maduro. Um cristão maduro. Um cristão maduro. Vocês estão entendendo? Porque nós não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera. Não podemos. E é isso que o mundo quer. Que a gente tolere o que o mundo tolera e não o que Deus... Ficou confuso, né? Que a gente... O mundo quer que a gente tolere o que eles querem. Mas nós não toleramos aquilo que Deus não tolera. Pronto, agora fez sentido. E vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus é Kyrios. Só Jesus é Deus. Então esse tem que ser o nosso posicionamento. E aqueles que permanecerem firmes até o fim, que resistirem às tribulações, às lutas, às provações, eles vão receber a coroa da justiça. Olha essa passagem aqui, gente. Essa passagem ela é muito poderosa. Ela está lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Gente, olha que precioso isso aqui. Ainda que o nosso corpo, matéria, se corrompa, se enfraqueça, né? Lutas, doenças, provações, tribulações, o nosso espírito, o nosso interior, ele se fortalece. Mesmo que você sinta no seu corpo as consequências dessa tribulação, o seu espírito se fortalece. E por que ele se fortalece? Olha o que a passagem fala. Porque a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Essa palavra produz, lá no original, lembrando que Coríntios foi escrito em grego, é katergazomai. Katergazomai significa fazer com que resulte, produzir, tá? Então olha o que ele está falando. Essa momentânea tribulação, ela faz com que resulte, ela gera um peso de glória, tá? Que dura pela eternidade. Então lá na eternidade, nós vamos receber um peso, uma recompensa que vai durar por toda a eternidade, por conta da tribulação momentânea que nós passamos nessa vida passageira terrena. É isso que está falando aqui. Ah, Walter, mas para muitos essa tribulação ela dura a vida toda. Não é tão momentânea assim. Realmente, né? Sob a perspectiva humana, 50 anos, 80 anos, 100 anos é muito tempo. Mas, amados, nós temos de ter o referencial na eternidade. Porque o que são 80 anos comparado com 10 mil anos? Com 100 mil anos? Com 1 milhão de anos? O que é 1 milhão de anos comparado com a eternidade?
Não é nada, 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 nada. Então, por mais que pareça muito tempo de tribulação, de dor, eu sei que tem gente aqui que passa por muita dor. Eu sei. Que passa por muita tribulação, por muita angústia, por doenças, enfermidades terríveis, que deixam acamado, que deixa a pessoa sem conseguir fazer nada. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu estou te falando é que você pode manter a sua esperança firme na palavra de Deus, porque o que Paulo falou aqui em 2 Coríntios, grave essa passagem, 2 Coríntios 4, 16 a 18, é que toda essa tribulação que você passa na vida terrena, ela gera uma recompensa eterna. Então, quanto mais tribulação na vida terrena, mais recompensa na eternidade. Isso aí é para glorificar de pé, viu? É para você pensar toda vez que estiver passando por uma luta. Então, gente, quando a luta vier, não desanime. Não desanime. Quanto mais luta, mais bênção no final. Confie, fique firme, tá? Para a gente extrair o azeite, a gente tem que prensar a azeitona, esmagar a azeitona. É só assim que você extrai aquele azeite, né? Então, é em momentos que nós somos prensados e esmagados, que nós produzimos esse óleo, essa unção, que tem que estar dentro de nós. É nesses momentos que nós produzimos, que nós fazemos essa unção jorrar, ir para fora. E nós podemos pegar essa unção e transferir para a vida de pessoas. Amém? Então, nós precisamos liberar essa unção, porque nós vamos entrar num tempo que nós temos de trazer esperança para a vida das pessoas. A gente vai precisar. Só crescemos sob pressão. Isso aí, Anderson. Que bom que você está aqui, meu irmão. Tem pessoas enganadas, tem pessoas perdidas. E cabe a nós mostrarmos a verdade. E o que está em jogo são vidas, é salvação de vidas. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos de pregar. Senão, como é que as pessoas vão invocar o nome de Deus? Mesmo na luta, mesmo na provação, nós vamos pregar. Nós temos de seguir esse mandamento do Senhor, né? Eu creio que nós estamos caminhando para o final dos tempos. Eu creio. Quando a gente vê como o mundo está hoje, como o mundo estava há 20 anos atrás. Eu estou falando 20 anos porque, para mim, 20 anos, eu estava aí com 15 anos, né? Foi ontem, quase ontem. E é muito claro na minha cabeça como que era a nossa vida aqui. E quando a gente vê como ela estava e como ela está hoje, a gente vê que nós estamos, como humanidade, indo ladeira abaixo numa velocidade muito grande. Então, eu não sei por quanto tempo o Senhor vai permitir, Ele vai tolerar que isso prossiga dessa forma. Não sei. Por isso que eu acho que nós estamos caminhando aí para o final dos tempos, né? Mas, enquanto o fim não vem, a gente já tem o nosso comando. A gente já tem a nossa ordem, que é muito clara, do nosso general. Ide e fazei discípulos. Sem desanimar, sem entregar os pontos, sem pestanejar, sem deixar o azeite acabar. Isso é o que é importante, sem deixar o azeite acabar. Quanto mais nós formos prensados, quanto mais nós somos pressionados, quanto mais tentarem nos moer, quanto mais tentarem nos criticar, quanto mais tentarem nos xingar, nos chamar de intolerantes, de fascistas, de falar que nós temos ódio no nosso coração, quanto mais nós continuarmos firmes na palavra de Deus, buscando em Deus, mais azeite a gente vai produzir. E mais vidas a gente vai levar para Cristo. Lembra da história das noivas? 10 noivas, todas com azeite. Mas metade tinha azeite de reserva. E quando o azeite daquelas 5 acabou, e elas foram buscar, o noivo veio. E elas ficaram de fora. Então nós precisamos continuar produzindo azeite. Nesses últimos meses, nós vimos a igreja crescer, a igreja se posicionar. Talvez como nunca antes nesse país a gente tenha visto. Eu não lembro de outro momento no Brasil em que a igreja, a noiva de Cristo, se posicionou tão firmemente como fez nas últimas semanas. Com orações, com jejuns, com decretos, confiando em Deus. Mas a nossa confiança ela continua em Deus. Ela não acabou. Porque Deus é soberano.
Deus é soberano. E aconteça o que acontecer daqui até o dia 1º de janeiro, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, aconteça o que acontecer, o Senhor continua soberano. Mas o que é importante para a gente é entender que esse tempo que nós tivemos enquanto igreja, né, nesses últimos meses, esse tempo ele não pode acabar. Não acabou agora. A igreja tem que continuar produzindo azeite. Ela precisa continuar firme, com o joelho dobrado. Porque a gente vai ter que resistir muita coisa daqui para frente. Essa é a tendência. E ainda que o governo fosse outro, ainda a palavra de Deus fala que no final dos tempos a gente ia passar por muita tribulação. A palavra já fala isso. O mundo inteiro, gente, o mundo todo. A palavra fala. Então, nós não sabemos quando vai começar o princípio das dores. Pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui 10 anos, daqui 100 anos. Mas a igreja vai passar por muita luta, muita provação. E nós temos de continuar firmes. Então, tudo que a igreja amadureceu nesse tempo aí, nós temos que continuar firmes, amadurecendo daqui para frente. Para não deixar esse azeite acabar, né? Eu tenho pensado muito em como eu tenho usado meu tempo, sabe? Como é que eu estou sendo edificado. Tudo que aconteceu ao longo desses últimos meses aí, né? Tudo que a gente tem visto, me fez pensar muito, muito mesmo nisso. Porque claramente o fim dos tempos está chegando, né? Então, é comum eu chegar em casa depois de um dia cansativo, pegar um final de semana, ligar a televisão, botar um seriado, e quando eu menos espero, eu passo aí 4 horas, 5 horas às vezes, vendo um seriado. E aí eu penso, não, é merecido, né? Foi puxado o dia, foi puxada a semana. Sabe, gente? A palavra fala que tem tempo para tudo. Se tem tempo para tudo, tem tempo para descansar. Tem tempo para você ver o seu seriado, para você jogar seu futebol, fazer o que quer que você goste de fazer aí. Mas nós temos de tomar muito cuidado para que isso não sirva como uma desculpa para que o inimigo roube o nosso tempo, roube o nosso foco, roube as nossas sementes. Porque isso tem acontecido. Nós agora eu estou falando nós, a Igreja de Cristo, nós estamos entorpecidos, anestesiados por essas coisas. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que é pecado e que não é pecado, e eu vou me afastar daquilo que é pecado apenas, que eu não vejo que as coisas que não são necessariamente pecado, não é pecado você ver a televisão, mas eu não percebo que essas coisas podem me afastar também daquilo que Deus me preparou para fazer, do chamado que Deus tem para mim, porque está roubando o meu tempo. O tempo que eu tenho para produzir é um tempo limitadíssimo. E como nós falamos, aquilo que a gente produz nesse tempo limitado que a gente tem aqui, essa semente que a gente está lançando agora, vai produzir uma colheita que vai refletir, que vai ecoar por toda a eternidade. Então, o que você faz ao longo de 80 anos, 50 anos, 40 anos, não sei qual tempo de vida, mas o que você faz nesse tempo vai determinar aquilo que vai ser de você por toda a eternidade. Vocês estão entendendo isso? A seriedade que é nisso? Então, meus amados, pensa muito bem nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Como é que eu estou usando meu tempo? Porque essa semeadura que você deixa de fazer, ela deixa de gerar fruto lá na frente, por uma eternidade. Então, use o seu tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir pregação, para pegar livros que edificam, tantos livros maravilhosos. Mas, claro, o livro mais maravilhoso é esse aqui, meu amado. Não tem outro. É esse. Se tiver que escolher um livro só para ler, leia esse. Manhã, tarde, noite. Porque é isso que vai te fazer se aproximar de Deus, entender a vontade de Deus, para que você dê os frutos, e dê os frutos que o Senhor espera de você. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. A palavra fala que na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, um é chamado para ser olho, um é chamado para ser boca, um é chamado para ser ouvido, outro para ser dente. Não é todo mundo que é chamado para ser a mesma coisa. Então, para que a gente entenda qual que é a nossa missão, qual é o nosso papel no corpo de Cristo,
Nós temos de estar muito firmes em Cristo, na videira, recebendo o nutriente que vem de Jesus. E Ele vai nos direcionar. Para que nós não sejamos uma noiva fraca, uma noiva capenga, que não resiste pressão, que não suporta as tribulações. A salvação ela é para todos, ela está à disposição de todos, né? Pela fé em Jesus. Mas nós já falamos aqui que há um galardão, há uma recompensa. E é disso que eu estou falando agora, quando eu falo dessa semeadura, dessa colheita, desculpa. Aliás, essa semeadura que gera colheita, eu estou falando de galardão. Não estou falando de salvação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salvação, você está salvo, você vai para o céu. Mas a palavra fala claramente que aquilo que nós fazemos aqui na terra gera uma recompensa diferente no céu. Então é disso que eu estou falando com você. Nós precisamos nos posicionar e entender que nós temos pouco tempo para semear, para que a nossa colheita ecoe pela eternidade. Walter, onde é que na Bíblia que fala que há um galardão diferente? Vamos lá, 1 Coríntios 3,15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Apocalipse 22,12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. De acordo com o que fez. Meu amigo, o céu não é comunista, não. Não há um regime socialista lá em que todo mundo recebe a mesma coisa, não. Deus retribui a cada um conforme o que fez. Quanto mais a pessoa faz nessa terra, mais ela recebe na eternidade. Novamente, não estou falando de salvação, estou falando de galardão. Eu não sei como vai ser essa recompensa, mas eu sei que ela existe. Porque o Senhor falou isso na palavra dele. E amado, não fique triste se a justiça humana falhar. A justiça humana vai falhar. Essa é uma das poucas certezas que a gente pode ter. Que a justiça humana, ela é falha. Mas a outra certeza que você pode ter é que a justiça de Deus, ela nunca falha. Nunca, jamais. Minha vingança, eu retribuirei. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor que falou isso. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele vai retribuir. Ele vai retribuir. Então, por mais que você veja o ímpio prevalecer, por mais que você veja alguém que cometeu atrocidades, que cometeu todo tipo de pecado, ou às vezes que está se aproveitando do órfão da viúva, tirando aquilo da mão do povo de Deus para si, gente, vai ter uma responsabilização. Vai ter. Essa pessoa pode passar a vida toda sem ver nenhuma consequência. Mas ela vai vir. E ela vai vir pela eternidade. 80 anos, 100 anos, 120 anos se essa pessoa viver aqui. Não vai ser nada, 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 nada. Tem uma frase do Jonathan Edwards que ela é maravilhosa. Ela fala assim: a terra é o único inferno que o cristão vai suportar. E é o único paraíso que o descrente irá desfrutar. Essa é a vida na terra. É o único inferno que nós, cristãos, iremos suportar. E é o único paraíso que o incrédulo vai ter. Único. Então, não se aflinja. Não entre em desespero a ver o mal prosperar. Não cobice a colheita do ímpio. Não cobice, gente. Pelo amor de Deus. Não cobice. Em momentos como esses, em momentos de tribulação, de luta, é muito fácil a gente ver pessoas virarem e falar: qual que é o propósito? Por que eu vou continuar firme? Por que eu vou continuar obedecendo a lei? Por que eu vou continuar pagando imposto? Por que eu vou continuar sendo uma pessoa séria, uma pessoa respeitosa? Por que eu vou continuar fazendo tudo isso se é tudo em vão? Não vai levar a nada. Meu amado, tira o seu olho do que tira a sua mente daquilo que o seu olho vê e bota naquilo que o seu olho não vê. Porque da mesma forma que nós falamos agora do galardão, de que no paraíso nós teremos uma recompensa para aquilo que é feito, eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba. Mas a punição no inferno, ela também vai ser diferente conforme aquilo que a pessoa faz nessa terra. Walter, você está inventando isso? Não. Jesus falou. Lucas 12:47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Em algumas versões fala com muitos açoites. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito é exigido. A quem muito é confiado, mais ainda é requerido. Ou seja,
todos vão receber açoites, os que não fizeram a vontade do Senhor. Mas aquele que sabia qual era a vontade e descumpriu vai receber mais açoites do que aquele outro. Aí a gente vê lá em Mateus, Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ou seja, Deus fez milagres em Corazim, fez milagres em Betsaida, e aquele povo não se voltou para Cristo. Jesus fez os milagres e eles eram de dura cerviz, não se voltavam para Cristo, não se inclinavam para Cristo. E Jesus fala que se ele tivesse feito aqueles milagres em Tiro e Sidom, cidades iníquas, aquele povo tinha se arrependido. Então, a punição para Betsaida e Corazim ia ser maior no dia do juízo do que para Tiro e Sidom. Deus é justo. Entenda isso, põe isso na sua cabeça, se você ainda não colocou. Põe de uma vez por todas. Deus é justo, ele é extremamente justo. Ele é perfeitamente justo. Perfeitamente justo. Então, a recompensa, ela muda conforme as nossas obras. E a punição, ela muda conforme os pecados. Como é que isso vai ser na prática? Eu não tenho a menor ideia. E eu espero que eu nem descubra. Não vou descobrir. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai descobrir. Porque nós vamos estar no céu. Eu não vou descobrir como é que vai ser essa punição na prática. Eu vou descobrir como é que vai ser esse galardão na prática. Nós vamos descobrir em nome de Jesus. Amados, Deus é justo. E quando você viu uma autoridade, uma pessoa que deveria estar aí a serviço do povo, e essa autoridade, ela está maltratando o povo e achando que ela está acima de Deus, sabe o que você faz? Quando bater aquela indignação, aquele nojo, você abre no Salmo 2 e você lê o seguinte: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Gente, Deus ri dessas pessoas, ele ri, ele zomba dessas pessoas. E ele vai derramar da ira dele. Então, a justiça virá. Permaneça firme. Não deixe que o medo, a ansiedade, o desespero te consuma, te corroa. Nesse tempo que vier pela frente, aconteça o que acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas independente do que acontecer, permaneça firme em Deus. Nossa esperança está em Deus. Ela sempre esteve em Deus, ela sempre permanecerá em Deus. Tá? A gente não suporta isso tudo com vista nas recompensas terrenas. A gente suporta isso tudo com vista nas recompensas espirituais. Quero ler de novo para você aquela passagem de 2 Coríntios, eu vou ler agora na outra versão, essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha esse final. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são eternas. Como o meu apóstolo disse, o apóstolo José disse no final de semana, no domingo, no culto, as coisas que os olhos veem, todas as coisas que os olhos naturais veem, serão destruídas, todas. Por isso que a palavra fala que Deus formará novos céus e nova terra, todas. Então, o nosso foco não pode ser nas coisas que os olhos humanos veem. O nosso foco é naquilo que os olhos espirituais veem. Que muitas vezes a gente nem consegue ver com os olhos espirituais, né? Porque depende de um nível de maturidade que às vezes o Senhor dá, às vezes Ele não dá. Mas o nosso foco é naquilo que nós não vemos. Os olhos naturais não veem, mas pelos olhos da fé nós podemos enxergar. Enxergue com os olhos da fé. Porque essas coisas são eternas. Essas coisas duram para sempre. Né? Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. A nossa esperança em Cristo ela não se limita a essa vida, gente. Ela é para a eternidade. Então, siga em frente, confie no Senhor. Tiago fala que nós somos como neblina. Neblina porque é uma coisa, é um vapor que se você ligar o chuveiro e sair uma neblina, se você desligar, às vezes assim, você desligou o chuveiro, logo depois já acabou, não tem nada. Nossa vida é passageira assim, é um estalo.
E o que a gente faz nesse curto período é o que vai determinar o que a gente vai colher na eternidade. Deus é santo. Não se esqueça. Deus é justo. Deus é majestoso. Deus é glorioso. Deus é fiel. Deus é soberano. E Ele não deixou, e Ele nunca deixará de ter o controle do mundo em suas mãos. Do universo. Aconteça o que acontecer. Tá? Mesmo com resultado desfavorável, a igreja ela saiu fortalecida. Ela saiu fortalecida. E cabe a nós agora continuarmos posicionados para que a gente não pare de produzir o azeite, para que nós possamos ser uma igreja madura, uma noiva ataviada, uma noiva preparada. Chega, gente, chega de ser um cristão morno, chega de ser um cristão raso, um bebezinho na fé. Acabou o tempo, passou o tempo. Nós temos de ser firmes. Chega de admitir que Jesus existe, de admitir que Ele é Deus, mas não obedecer os seus mandamentos. O tempo está acabando. E mais, ainda que demore 100 anos, 200 anos para o tempo acabar, você não sabe quando você vai morrer, eu não sei quando eu vou morrer. E se acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto? Pensa bem. Né? Eu acho incrível, maravilhosa a chave que tem lá em Hebreus 11. Já estou indo para os finalmente aqui, tá? Em Hebreus 11, lá fala a galeria dos heróis da fé. E quando a gente chega no versículo 35, ele fala assim, ó: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqueles homens foram torturados e não clamaram a Deus pelo livramento que poderia ser dado, porque eles sabiam que, ao morrer por Cristo Jesus, ao entregar a vida pelo Evangelho, eles teriam uma melhor ressurreição, uma melhor recompensa, que excederia tudo aquilo que eles poderiam alcançar, caso eles tivessem sido libertos por Cristo e permanecessem vivos. Então aqueles homens, eles foram torturados e não aceitaram o livramento e preferiram morrer com os olhos na eternidade. Eles olhavam para a eternidade. Gente, onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres que preferem ser torturados e mortos olhando para a eternidade? Eu quero ser um desses homens. Eu não sei se eu sou. Não sei. Mas a minha oração a Deus é para que Ele me forje, para que eu seja esse homem. E eu vou te estimular, te instigar a ser essa pessoa também, a orar para Deus, para que você seja essa pessoa, para que você possa enfrentar a luta que for. E se for necessário morrer pelo Evangelho, ser chamado do que for, ser criticado, mas permanecer firme. Porque para nós, morrer é lucro, viver é Cristo. Amém? É isso, gente. Feche seus olhos. Vamos orar rapidamente aqui. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, pelo Teu poder e pela Tua soberania em nossas vidas, pelo Teu governo sobre nós. Nós declaramos que o mundo todo está debaixo do Seu governo, meu Deus. E o Senhor faz como lhe apraz. O Senhor não nos deve explicação. O Senhor não nos deve nada. Nós é que somos devedores, eternos devedores de Cristo. Pai, nós declaramos agora que a nossa fé, a nossa confiança, ela segue firme em Ti. E nós pedimos que o Senhor nos forge, meu Deus, nos dê dos Seus nutrientes, Pai, para que nós possamos produzir o azeite quando formos prensados, meu Deus. Para que nós não nos desviemos dos Seus caminhos, para que nós não desfaleçamos, meu Deus. Que nós prossigamos firmes, meu Deus. Firmes, Pai. Com os olhos nas coisas espirituais, não nas coisas naturais. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado pelos Teus ensinamentos nessa noite. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Amém. Gente, muito bom. Que Deus abençoe a noite de vocês, que abençoe esse resto de semana. Gente, vamos continuar orando para que a vontade de Deus se estabeleça. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que Deus tem poder para tudo, né? Tudo. Deus pode nos surpreender ainda, né? E se essa for a vontade de Deus, a gente aceita e a gente se posiciona como igreja. Igreja madura de Cristo. Amém? Beijo no coração de vocês e a gente se vê
na quarta-feira. Tchau, tchau, galera.